Boa tarde, pessoal. Vamos agora à nossa aula de História e Geografia. Hoje nós vamos falar sobre imigrantes no Brasil, a construção da diversidade cultural, ok? Vamos lá então. Esta é a nossa aula, né, que está lá na plataforma e disponibilizando ela para vocês aqui agora. Atividades de História e Geografia. Quinta-feira, 3 de setembro. Brasil, Natureza e Sociedade. Imigrantes no Brasil. A construção da diversidade cultural. A chegada dos imigrantes aconteceu principalmente a partir do período imperial, ao longo do século XIX. No século seguinte, continuaram chegando famílias vindas de outros países com outras culturas. Vinham tentar uma vida melhor aqui no Brasil. O começo não foi fácil, mas esses povos criaram comunidades, integraram-se à população local, influenciaram as manifestações culturais e contribuíram para a transformação da paisagem, da população e da cultura brasileira. Então, pessoal, quando os imigrantes eles vieram, né, de outros países para o Brasil, eles não vieram sozinhos. Eles trouxeram junto com eles os hábitos, a cultura, a alimentação, então todo um modo de vida. E esses modos de vida, né, essa linguagem também que eles trouxeram, foi sendo integrado aos povos que já estavam aqui no Brasil, né? E muitos desses costumes, desse modo de vida, iniciaram essas manifestações culturais do nosso modo de viver também até os dias atuais, ok? Leia e observe na tabela abaixo a quantidade de imigrantes que chegaram ao Brasil entre os anos de 1884 e 1933. Então, aí vocês têm uma tabela, né, com o número de chegada de imigrantes alemães, espanhóis, italianos, japoneses, portugueses, sírios e turcos, tá? E outros, né, que vieram em menor quantidade. 2. Responda as questões. A. Lembrando que as questões vocês podem responder no caderno, colocando a data, tá? E o número da questão. Então, não precisa copiar as perguntas, só colocar a data, o número ou a letra da questão e a resposta. Letra A. Quais foram os 2 períodos de maior chegada de imigrantes no Brasil? Então, analisem aí na tabela, né? Nós temos lá os períodos de 1884, 1893, 1894 a 1903. Então, aí na tabela, os períodos em verde, né? Onde eu coloquei esse risquinho para vocês. Letra B. Segundo a tabela, que nacionalidade foi a última a começar a migrar para o Brasil? Só analisar a tabela também. C. Cite as nacionalidades que migraram pelo Brasil entre 1924 e 1933 por ordem de grandeza, isto é, da maior quantidade para a menor. D. De qual nacionalidade era a maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil entre 1884 e 1933, perdão, né? Então, entre 1884 e 1933, de qual nacionalidade era a maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil?
Letra E. Você descende de família de imigrantes? De quais nacionalidades? Então, isso aí você pode perguntar para os seus pais. Por exemplo, eu, né, a professora de vocês, a professora Alessandra, eu sou descendente de imigrantes alemães e africanos. Então, a família do meu pai, ela é de origem alemã. E a família da minha mãe é de origem africana, né? Além de também ser de origem indígena, que os indígenas já estavam aqui, né? Então, por hoje, a nossa aula era essa. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço.